Eleições americanas, hoje será um dia muito importante para a definição do adversário de Donald Trump. Na chamada Super Terça, o Partido Democrata vai fazer prévias em 14 estados e um território americano. A repórter Carolina Cimenti está na Califórnia, o estado que elege o maior número de delegados à convenção do Partido Democrata. A Super Terça vai responder fundamentalmente a duas perguntas. Joe Biden, que venceu no sábado na Carolina do Sul, vai ganhar força suficiente para continuar na campanha? Ele recebeu o apoio de dois pré-candidatos que abandonaram a corrida nos últimos dias, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar. Eles foram inclusive até o Texas encontrar o ex-vice-presidente, discursar com ele num comício. Esse apoio dos ex-pré-candidatos de centro que se unem para ajudar Joe Biden vai funcionar? Segunda resposta que a Super Terça vai tentar dar. Michael Bloomberg, o ex-prefeito de Nova York, ele entrou tarde na corrida pré-eleitoral. Pagou 650 milhões de dólares para propagandas políticas. Valeu a pena esse grande, enorme investimento? Ele entra pela primeira vez nas cédulas agora, na Super Terça, nos 14 estados que vão votar. E logo mais a gente vai ter então a resposta se está valendo a pena e ele vai continuar ou se a corrida para Mike Bloomberg não vai durar tanto tempo. Uma terceira resposta, um pouco menor, que a Super Terça também vai dar em relação à senadora Elizabeth Warren. Ela é senadora pelo estado de Massachusetts, mas lá no próprio estado dela, ela corre o risco de perder na Super Terça para Bernie Sanders. Segundo as pesquisas, ele está na dianteira em Massachusetts. Se isso acontecer, Elizabeth Warren vai ter muita dificuldade para continuar na corrida pré-eleitoral. E hoje é um dia importante nas prévias que vão escolher o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. Hoje é a chamada Super Terça. Eleitores do partido vão às urnas em 14 estados para ajudar a escolher quem vai disputar a eleição com Donald Trump em novembro. Em cada estado, quem receber mais votos conquista mais delegados. E são estes delegados que votam a favor do pré-candidato na convenção final do Partido Democrata, que acontece em julho. Logo, quem tiver mais delegados terá mais chance de se tornar o candidato oficial. Vamos ver o que é que está em jogo nessa Super Terça na reportagem da Carolina Cimenti. A menos de 24 horas da abertura das urnas, os candidatos pareciam incansáveis. Bernie Sanders, em um comício de Minnesota, disse que as portas estavam abertas para os eleitores dos dois pré-candidatos que abandonaram a corrida nos últimos dias, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar. Mas os dois decidiram apoiar publicamente a candidatura do ex-vice-presidente Joe Biden. Buttigieg foi inclusive até o Texas fazer campanha para ele. A corrida dos pré-candidatos do Partido Democrata vai ter pela primeira vez a participação do bilionário Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York que já foi do Partido Republicano. As apostas estão lançadas para o dia mais importante na pré-eleição democrata. Até agora, 155 delegados foram escolhidos. Menos de 4% do total na corrida para definição do candidato presidencial democrata. Hoje à noite, esse número dispara. Num único dia, 34% dos delegados serão escolhidos. São 1.357 delegados em jogo nas prévias de 14 estados, um território e americanos no exterior. A Califórnia é o estado mais importante, porque tem 415 delegados. Além de ser o estado mais populoso dos Estados Unidos, a Califórnia é um grande prêmio para o candidato vitorioso, porque é formada por uma população de minorias. 40% são latinos, 36% brancos, 15% asiáticos e 6% negros. Então o candidato que vence aqui mostra que consegue ter representatividade com todos os grupos. E isso pode ser muito importante em novembro para vencer Donald Trump. E na véspera da Super Terça, o presidente americano fez um comício na Carolina do Norte e ridicularizou o candidato Joe Biden. Acho que ele nem faz ideia para qual cargo está concorrendo, disse Trump. Hoje é a Super Terça nos Estados Unidos, dia mais importante de votação para as prévias da eleição presidencial no país. Os nossos correspondentes Raquel Krahenbuhl e Sherman Costa estão na cidade de Falls Church, no estado da Virgínia. Raquel, a votação já começou por aí?
Oi, Márcio. Boa tarde a você, a todo mundo. Aqui as urnas já estão abertas há mais de 6 horas por aqui. Nessa sessão eleitoral onde a gente está, mais de 800 pessoas já votaram. As pesquisas aqui do estado da Virgínia mostram, por enquanto, que os candidatos, o progressista Bernie Sanders e também os moderados, Mike Bloomberg e Joe Biden, estão praticamente empatados. E é isso que a gente percebe aqui conversando com os eleitores. Eles estão bem divididos entre esses 3 candidatos. Agora, o bilionário Mike Bloomberg, então, a gente lembra, ele disputa as primárias hoje pela primeira vez. O ex-vice-presidente Biden ganhou impulso após a grande vitória dele no fim da semana na Carolina do Sul e a desistência de candidatos moderados que o apoiaram também, aí dá um impulso para esse dia de hoje aí para o candidato Biden. O presidente Trump disse que o Partido Democrata está orquestrando um golpe para tirar Sanders. E, por enquanto, o senador Bernie Sanders aparece na frente das pesquisas em pelo menos 8 dos 14 estados. Até agora, 155 delegados de 4 estados foram distribuídos. Só hoje, 14 estados, um território, e americanos democratas que votam no exterior vão às urnas. 34% dos delegados serão distribuídos. São 1.357 ao todo. E a gente lembra que para ganhar a nomeação do Partido Democrata e disputar a presidência com Donald Trump, o candidato precisa ter 1.991 delegados. Márcio. Raquel, muito obrigado. Nos Estados Unidos, eleitores do Partido Democrata em 14 estados estão votando hoje para escolher o adversário do presidente Donald Trump na eleição de novembro. É a conquista de 1/3 dos delegados que está em jogo nesta super terça. Os candidatos começaram o dia sorridentes. O senador Bernie Sanders votou em Vermont, já de olho na eleição de novembro. Disse que é capaz de derrotar Donald Trump. Sanders tem o maior número de delegados, 60 até agora, e deve manter a liderança com os votos de hoje. Mas, se a margem da vitória for pequena, vai ser interpretada como uma vantagem para o ex-vice-presidente Joe Biden. Depois de ganhar na Carolina do Sul, Joe Biden recebeu em um só dia o apoio de 2 candidatos que desistiram da campanha. Mike Bloomberg, o ex-prefeito de Nova York, foi para a Flórida, que tem prévia só daqui a 2 semanas. Ele já gastou $500 bilhão do próprio bolso em comerciais. Mesmo com o novo impulso de Joe Biden, afirmou que está na disputa para vencer. E a senadora Elizabeth Warren saiu de casa ovacionada pelos apoiadores. Ela conquistou apenas 8 delegados, mas disse que vai manter a campanha até a convenção do partido em julho. 14 estados estão votando para escolher o adversário de Trump em novembro. Para ser o nomeado do partido é necessário conseguir 1.991 delegados. Só hoje estão em jogo 1.357. E é na Califórnia que está o maior número deles, como mostra a repórter Carolina Cimente, em Los Angeles. A Califórnia é considerada o grande prêmio da Superterça porque tem 415 delegados. E é um teste para os candidatos com os diferentes grupos. No estado mais populoso, quem tem mais força nas urnas são as minorias. O senador Bernie Sanders é considerado o favorito para vencer aqui, mas o resultado ainda vai demorar para sair, porque as urnas só fecham quando for madrugada no Brasil. Aqui, do outro lado do país, o estado da Virgínia é um modelo do perfil político americano. Tem eleitores de várias idades, origens e classes sociais, distribuídos em áreas urbanas e rurais. E eles são independentes. Às vezes apoiam candidatos republicanos, outras vezes preferem os democratas. Bernie Sanders não precisa vencer aqui, mas o resultado vai servir como um exemplo do apelo real que ele tem no resto do país. Biden tenta novamente conquistar o voto moderado e o dos afro-americanos. Bloomberg precisa mostrar que é um candidato viável. E Elizabeth Warren quer manter pelo menos uma voz nas próximas etapas da campanha. Dia de eleição de 1/3 dos delegados da convenção do Partido Democrata, que em julho vai formalizar a candidatura do adversário de Donald Trump na disputa pela presidência dos Estados Unidos. Na Califórnia, o estado que elege o maior número de delegados, e está ao vivo a Carolina Cimente com informações para nós. Carol, boa noite. A maioria dos estados dessa superterça já tem resultado.
É verdade, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, é uma super terça muito surpreendente, especialmente para o ex-vice-presidente americano Joe Biden, que está aqui atrás de mim, fazendo um comício. Olha, com certeza um discurso de vitória, um discurso de agradecimento de vitória, porque ele já é confirmadamente o vencedor de 6 estados, Alabama, Arkansas, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee e Virgínia também. Possivelmente é projetado como vencedor de Minnesota, Massachusetts, o estado de Elizabeth Warren, que também é uma candidata ainda, ficou em 3º lugar no estado dela. No Maine também ainda um pouco empatado com Bernie Sanders, mas enfim, são todos esses os estados, 9 estados, onde possivelmente o ex-vice-presidente vai ser vitorioso, com um discurso revigorado ali no palco, com vários eleitores em volta. No Colorado, Utah, Vermont, Texas e provavelmente na Califórnia também, aqui as urnas ainda estão abertas por mais meia hora, Bernie Sanders deve ser o vencedor. É o projetado vencedor do Texas e na Califórnia e vencedor no Colorado, Utah e Vermont, o estado dele mesmo. Um resultado, como eu disse, muito surpreendente para o ex-vice-presidente, que já tinha uma campanha considerada terminada, venceu no sábado na Carolina do Sul e conseguiu dar essa volta por cima com o apoio de vários outros pré-candidatos que largaram a corrida nos últimos dias. Interessante a gente colocar aqui Mike Bloomberg, o ex-prefeito de Nova York, que investiu 650 milhões de dólares em propaganda política, obteve algumas vitórias em 2º e 3º lugar, ganhou alguns delegados nessa super terça, mas já avisou que vai reavaliar a campanha dele nessa quarta-feira. Renata. Muito obrigada, Carol. A gente vai continuar falando desses resultados agora com o Guga Chakra, que está em Nova York. Guga, boa noite. A partir desses números, que não são os totais dessa noite, mas já pintam um quadro bastante amadurecido, o que você prevê para a campanha democrata daqui para diante? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, vai se polarizar entre o Joe Biden e o Bernie Sanders. O Joe Biden tem uma narrativa de vitória nessa super terça, ganhando estados não apenas no sul, mas também Massachusetts. Surpreendente ele ter ganho ali o estado de Elizabeth Warren, como a Carol Semente falou, ganhando no meio oeste e em Minnesota, mas muito provavelmente o Bernie Sanders também terá uma narrativa de vitória ao final dessa super terça, porque ele tende a ter o grande prêmio, que é a Califórnia. A gente está observando o discurso do Joe Biden agora. Bom, o Bernie Sanders tende até a Califórnia, tem uma grande chance de ter também o Texas, ganhando Colorado, Utah. É uma narrativa de vitória também, sem dúvida alguma. Lembra um pouco a primária de 2008 entre o Obama e a Hillary, quando os dois também puderam dizer que saíram vencedores da super terça. O fato, Renata, é que a gente tinha muitos candidatos democratas, chegou a ter mais de 20 em um determinado momento, agora, basicamente, sobram 2, independentemente do Bloomberg ou da Elizabeth Warren vierem a desistir. A Tulsi Gabbard, que está na disputa, é uma candidata de protesto, que é uma outra questão. Deve sobrar mesmo Joe Biden e o Bernie Sanders. Muito obrigada pela análise, Guga. Eleição americana, o resultado da super terça está redesenhando a campanha dos pré-candidatos democratas à disputa presidencial. O ex-vice-presidente Joe Biden surpreendeu e levou grande parte dos delegados dos 14 estados que estavam em disputa. Mas na Califórnia, o estado que elege o maior número de delegados, o resultado ainda não saiu. A superterça reforçou a candidatura do ex-vice-presidente Joe Biden, que começou a campanha sem nenhum destaque e agora começa a decolar. Dos 14 estados em disputa, Biden levou 10. Alabama, Arkansas, Carolina do Norte, Oklahoma, Virgínia, Tennessee, Minnesota, Massachusetts, Texas e Maine. Depois de receber o apoio de 2 pré-candidatos que saíram da corrida eleitoral, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar, o ex-vice-presidente americano Joe Biden veio até a Califórnia comemorar as vitórias que obteve na super terça. Já o senador Bernie Sanders consolidou a candidatura no estado dele, Vermont, no Colorado e Utah.
O estado da Califórnia é o grande divisor de águas. O vencedor daqui leva a maior parte dos 415 delegados. Bernie Sanders é o favorito na Califórnia. A superterça foi um fracasso para 2 candidatos. Elizabeth Warren ficou em terceiro lugar no próprio estado, Massachusetts, o que enfraquece bastante a sua campanha. E Mike Bloomberg, que oficialmente só entrou na disputa nesta terça-feira e levou apenas o território de Samoa. A campanha de Bloomberg, que já gastou mais de $500 bilhão do próprio bolso, já está sendo considerada um fiasco. E ele já avisou que a partir de amanhã vai reavaliar a campanha. Até agora foram apurados 40% dos votos na Califórnia e o candidato Bernie Sanders está na frente. O ex-vice-presidente americano Joe Biden saiu como grande vencedor da superterça, a fase mais importante das prévias eleitorais nos Estados Unidos, que vão escolher o candidato democrata para disputar com Donald Trump em novembro. Dos 15 estados e territórios americanos que votaram ontem, Biden venceu em 9. Vamos a Washington falar com a correspondente Raquel Krahenbuhl sobre os resultados. Oi, Raquel, bom dia. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. O ex-vice-presidente Joe Biden saiu fortalecido dessa superterça. Com grande apoio de eleitores mais velhos e também negros, ele venceu até agora em 9 estados, incluindo todos os estados do sul do país que realizaram prévias, desde a Virgínia ao Texas, o segundo maior estado que votou ontem. O senador Bernie Sanders, apoiado pelos eleitores jovens e também latinos, levou 4 estados, incluindo a Califórnia, que era o grande prêmio da noite. Também venceu no estado dele, de Vermont, Colorado e Utah. O ex-prefeito de Nova York, Mike Bloomberg, venceu apenas na Samoa Americana. E a senadora Elizabeth Warren não venceu nem no estado dela, Massachusetts, onde o ganhador foi Joe Biden. A gente lembra que quem leva mais votos consegue mais delegados. São esses delegados que votam a favor do pré-candidato na Convenção Nacional do Partido Democrata em julho. São necessários 1.991 delegados para que o pré-candidato se torne o candidato oficial dos democratas. Após a superterça, Biden passou à frente no número de delegados. Agora tem pelo menos 370. Sanders vem depois com 306 delegados, mas essa contagem ainda está em andamento. A superterça afunilou e acirrou a corrida entre o candidato moderado Biden e o progressista Sanders, mas ainda tem muitas prévias pela frente. 41 estados e territórios americanos precisam votar para escolher o candidato do partido que vai enfrentar Donald Trump. Nós vamos acompanhando. Raquel Krahenbuhl para o Bom Dia Brasil. Agora a gente fala das eleições americanas, as prévias das eleições presidenciais nos Estados Unidos. O ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, desistiu da corrida presidencial. Esse anúncio aconteceu depois dos primeiros resultados da chamada superterça. E aí o ex-vice-presidente Joe Biden surpreendeu nessa disputa democrata. A Raquel Krahenbuhl está lá em Washington, tem os detalhes pra gente. Oi, Raquel, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. Depois, então, de um esforço de última hora da base do Partido Democrata para unir aí forças em volta do candidato moderado, Joe Biden, e tentar conter o crescimento do progressista Bernie Sanders, o ex-vice-presidente teve uma grande vitória. Com grande apoio de eleitores mais velhos e também negros, Biden venceu até agora em 9 estados, incluindo todos os estados do sul do país, desde aqui Virgínia até o Texas, o segundo maior estado que votou ontem. Sanders, apoiado pelos eleitores jovens e também latinos, levou 4 estados, incluindo a Califórnia, que foi o maior prêmio da noite. O ex-prefeito de Nova York, Mike Bloomberg, como você falou, ganhou apenas no pequeno território de Samoa Americana e há pouco anunciou então que está abandonando essa disputa e vai apoiar Joe Biden para conseguir a indicação do Partido Democrata e disputar a presidência contra Donald Trump. Os candidatos precisam de 1.991 delegados, que são distribuídos dependendo dos votos em cada estado. Até este momento, Biden tem mais de 450 delegados e Sanders tem mais de 380. Mas a contagem ainda está em andamento e a gente vai atualizando aí para vocês. Maju.
Obrigada, Raquel. Até mais. Neste ano de eleição presidencial nos Estados Unidos, o vice-presidente Joe Biden retomou o favoritismo entre os pré-candidatos do Partido Democrata. Foi uma virada histórica. O ex-vice-presidente americano Joe Biden desafiou as previsões da maior parte dos 14 estados que votaram na superterça e conquistou 10 vitórias. O senador Bernie Sanders, que era o favorito em quase todas as pesquisas, venceu em 3 estados. Biden teve mais votos no Alabama, Arkansas, Massachusetts, Maine, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas e Virgínia. Sanders foi o vencedor no Colorado, em Utah, em Vermont, estado dele, e deve vencer na Califórnia, o mais populoso. Quando Joe Biden entrou na corrida em abril do ano passado, ele imediatamente passou a liderar as pesquisas. Mas quando as prévias democratas começaram um mês atrás, Biden parecia ter perdido força. No sábado, ele ganhou a prévia da Carolina do Sul e, junto com ela, o apoio de personalidades do partido e de pré-candidatos que abandonaram a corrida. O ex-vice-presidente americano Joe Biden veio até a Califórnia acompanhar os resultados da superterça. E no palco, ele disse que ele é o verdadeiro candidato democrata. Disseram que minha campanha ia acabar depois da superterça. Acho que talvez tenha acabado para o outro candidato, afirmou Biden se referindo ao senador Bernie Sanders. Sanders disse que ficou decepcionado com as derrotas de ontem, mas que vai continuar na corrida. E numa tentativa de diminuir os ataques na campanha, afirmou que gosta de Joe Biden, mas tem ideias diferentes das dele. Este eleitor de Sanders, na Califórnia, avisou que se o candidato do Partido Democrata for Joe Biden, ele não vai votar. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Hoje, o bilionário Michael Bloomberg anunciou o fim da sua campanha para apoiar o ex-vice-presidente contra Donald Trump. Já virou até um clichê comparar campanhas políticas com montanha-russa. Mas é impossível fugir dessa imagem quando a gente pensa nas prévias democratas até agora. E até o dia 3 de novembro, quando acontecem as eleições americanas, ainda vai ter muito sobe e desce num caminho imprevisível. Nos Estados Unidos, a disputa para definir o candidato democrata nas eleições presidenciais ficou agora restrita, na prática, a 2 nomes: o ex-vice-presidente Joe Biden e o senador Bernie Sanders. E a superterça, esse conjunto de primárias, acabou com um sabor de vitória para Biden, que ganhou em 10 dos 14 estados. Em Nova York está o Ismar Madeira, que vai conversar com a gente sobre isso. Boa noite, Ismar. A vitória de Joe Biden ficou mais expressiva ainda porque ele veio de um começo muito ruim de campanha. É verdade, Renata. Boa noite para você e para todos. O ex-vice-presidente Joe Biden teve resultados ruins nos primeiros estados que realizaram as primárias no mês passado. Chegou a ficar em 5º lugar entre os pré-candidatos em New Hampshire. Mas nesta votação de agora, renasceu. Em cada estado, os votos dos eleitores correspondem a um determinado número de delegados que vão escolher o candidato democrata na Convenção Nacional em julho. Com os votos já apurados, Joe Biden agora está na frente com 566 delegados. O senador Bernie Sanders, que era o favorito em quase todas as pesquisas, está em 2º lugar com 501 delegados. Dá para ver que a disputa ficou mais clara, mas não está definida. Para ser o candidato do partido, é necessário conseguir 1.991 delegados. O senador Bernie Sanders reconheceu que até agora não conquistou o eleitor jovem como esperava e afirmou que isso pode mudar se ele for o escolhido para enfrentar Donald Trump na eleição presidencial em novembro. Já Joe Biden disse que o resultado da superterça mostrou que ele está muito vivo, Renata. Ismar, e Biden segue colecionando apoios de candidatos que estão, pré-candidatos que foram saindo da disputa. Sim, o ex-vice-presidente ganhou um apoio de peso, especialmente para financiamento de campanha, do bilionário Michael Bloomberg. O ex-prefeito de Nova York gastou uma fortuna em campanha para a superterça, mas foi mal nas urnas e acabou desistindo da pré-candidatura. A senadora Elizabeth Warren também não decolou e decidiu reavaliar a campanha. Diante da grande vitória de Biden, um candidato de centro,
ela está sendo pressionada para desistir e apoiar Bernie Sanders, que é da ala progressista do partido, mais alinhado às ideias de Warren. Renata. Muito obrigada, Ismar. E agora tem o comentário de Arnaldo Jabor. O vento do marxismo nunca soprou sobre a América do Norte. Ninguém sabe o que é socialismo, que, aliás, é a bandeira meio arcaica que Bernie Sanders tremula. A imensa complexidade da política americana atual gerou um desejo por alguma coisa reta, fácil, ou seja, o lugar onde mora o desejo disfarçado por um autoritarismo eficaz, sem as frescuras da democracia. Agora, o Sanders traz a velha pauta de uma esquerda dos anos 60, que ele trauteia há décadas. Sanders pouco fez na sua carreira política, ficando sempre como um defensor da utopia, o cômodo lugar para fugir da realidade. Apesar de sua seriedade, o Sanders parece um Bolsonaro de esquerda e já captou a adesão deslumbrada de muitos jovens desencantados e dos marginalizados à vida social. Por isso, a boa notícia do momento foi a desistência de 3 candidatos que resolveram apoiar o Biden. É provável que Sanders não emplaque, que, aliás, é o adversário que o Trump prefere. Por isso, ele atacou o Biden, que pode derrotá-lo. Biden pode ser eleito. E não se trata de esquerda ou direita, pois a grande missão americana hoje é banir o monstro fascista que invadiu a democracia. Trump reeleito, louco, mais velho, sem reeleição à vista, pode ser um grande perigo para a humanidade.